Namastê, bem-vindo, bem-vinda. E prosseguindo a tua formação em astrologia, eu vou compartilhar agora contigo algumas dicas de livros que serão necessários que você os pesquise, decore, faça suas anotações e você no decorrer dessa aula entenderá por quê. Aliás, em vários momentos da tua formação, eu citarei livros, textos que irão engrandecer a tua formação em astrologia, seja para você se conhecer, amadurecer, ter uma vida que vale a pena ser vivida, ou se você for atender, se você for um profissional da astrologia, eles serão fundamentais para enriquecer o seu vocabulário e o seu conhecimento. Então, o primeiro livro, eu tenho aqui em minhas mãos, é um livro que se chama Os Astros e o Amor. Apesar do título, que na minha visão dá uma ideia de superficialidade, ele é um livro de profundidade abismal. Os Astros e o Amor. Essa edição é uma edição antiga do Círculo do Livro, uma editora que nem existe mais, mas você encontra esse livro pela editora Cultrix Pensamento. O nome da autora chama-se Liz Green. E sempre que você escutar esse nome, Liz Green, relacionado com astrologia e até mesmo com o tarô, porque ela tem um livro e um tarô lindíssimo e profundo por demais, que se chama o Tarô Mitológico. Eu te recomendo muito esse tarô. Liz Green é uma psicanalista, uma psicóloga, uma das astrólogas mais conhecidas do planeta. E no livro O Astro e o Amor, primeiro, ela fala do signo astrológico, Áries, Touro, enfim, até Peixes, do Sol nos signos. Eu mesmo, sempre que faço interpretações astrológicas, me baseio no vocabulário e no conhecimento de Liz Green. Então, por exemplo, logo de cara, lógico, ela vai falar do signo de Áries. Então, como que ela compartilha o signo de Áries? Ela compartilha primeiro definindo que Áries é elemento fogo. Ela começa pelo fogo. O que é o fogo? Intuição, energia, garra, luta, luz. Ela faz um diálogo do fogo com a terra, do fogo com o ar, e aí finalmente entra em Áries. E ela começa dando uma descrição da alma ariana, utilizando-se de todo o conhecimento dela da psicologia, juntamente com a astrologia. Então ela fala do mito de Áries, que às vezes você pode ou não, com o teu consulente, tá falando, olha, Áries é o carneiro, tem o chifre, ele abaixa a cabeça, ele vai em frente, enfim, você pode ou não falar do mito de Áries ou de Marte, que rege o signo de Áries. Se você for falar do mito, o que está contido aqui é muito interessante de ser visto. Aliás, ela também tem um vocabulário riquíssimo e escreve de maneira contagiante, com profundidade, mas um texto leve, gostoso, um texto que nos faz rir, que nos faz pensar. Depois de uma definição de Áries, de Leão, de todos os signos, ela fala da sombra do signo. E em nenhum outro texto da astrologia, olha que eu tenho muitos livros, tive muitos professores, em nenhum outro texto as sombras astrológicas são minuciosamente detalhadas como nessa obra de Liz Green, Os Astros e o Amor. Então, ela, por exemplo, aqui Áries, ela faz uma citação com Dom Quixote de Miguel de Cervantes, que combate moinhos de ventos, idealiza um amor, luta por completar uma missão. Então, as sombras. Em seguida, ela fala da forma como Áries ama, de forma também muito profunda. Aí, o homem de Áries, a energia masculina de Áries, a mulher de Áries, como eles são e como eles amam ou buscam um relacionamento afetivo.
Então são aproximadamente 20 páginas dedicadas a cada signo astrológico. Por vezes uma pessoa que vai te consultar, ela não tem essa percepção, por exemplo, eu sou de Libra. Foi muito interessante escutar pela primeira vez a ideia de que o meu dharma, o meu caminho é buscar o equilíbrio. Então, claro, normalmente os livros falam Libra é o signo mais equilibrado, é o signo do amor, dos relacionamentos, mas ela foi a primeira a abrir os meus olhos a entendermos que isso é o caminho para Libra. É como a semente que eu sou de Libra, eu falo isso muito nesse curso, é da semente, pode ou não vir se tornar uma grande árvore, que é uma árvore libriana. Então tem sementes que não se tornam árvores, que não dão sombras, que não são abrigos para os pássaros, que não dão frutas. É o que mais tem. Então o signo solar que ela vai esmiuçar é um caminho de vida. Por exemplo, numa interpretação, quando eu fazia ao vivo uma interpretação astrológica, eu me detia no primeiro... no Sol astrológico, que era o primeiro item que eu citava, no signo, ficava, digamos, um terço da interpretação só falando do signo solar, que é o principal. Então isso fica uma dica aí para você. E olha, eu quero falar, porque algumas vezes eu repito algumas coisas nessa formação, mas a ideia é essa mesma, porque a ideia é que você seja um astrólogo, uma astróloga extraordinário. Mas, então eu vou repetir, o astrólogo não precisa ter medo, ter vergonha de ter aberto o seu computador, que ele vai estar consultando alguns itens, e talvez até tenha um mapa astrológico, o desenho, o gráfico no computador, e alguns livros para consulta também. Eu fiz isso durante muito tempo, aliás, eu sempre fiz isso. Até hoje, quando eu gravo uma interpretação astrológica, eu tenho alguns textos próximos a mim. Então, Os Astros e o Amor é um livro fundamental para definirmos o Sol astrológico. E, claro, eu não poderia deixar de estar falando do livro que vai nortear toda essa nossa formação, O Conhecimento Astrológico, de Ana Maria da Costa Ribeiro. Esse livro é de uma editora chamada Hipocampo, que eu vou estar falando de mais livros dessa editora, que são livros muito profundos em astrologia. Os Astros e o Amor você encontra pela editora Cultrix Pensamento, Liz Green. É um livro mais fácil de se encontrar. Já esse livro, Conhecimento Astrológico, muitos alunos têm encontrado o mesmo em sebos virtuais ou em lojas virtuais, por um valor até muito acessível. E todos os astrólogos conhecem. Por quê? Esse livro ele inicia falando uma visão geral da astrologia, inclusive me inspirou para nessa formação eu não me prender muito na ideia da história da astrologia, os grandes astrólogos, porque isso eu te dou um material para que você possa ler num computador ou imprimir, porque vem em PDF. Então ela já entra direto na triplicidade, fogo, terra, ar e água, signos masculinos, femininos. Ela vai estar falando também da quadruplicidade, que é cardeal, fixo, mutável, nós já falamos disso. E em seguida ela entra exatamente nos signos, de Áries a Peixes, inclusive quando eu descrevo os signos para uma pessoa, ou mesmo para ti, quando eu dou uma aula, eu uso muito esse livro, porque é bem resumido, mas vai direto aonde se faz interessante estudar os signos astrológicos. Define um pouco da sombra, um pouco do amor, um pouco da missão, do dharma, do caminho. É uma visão bem interessante. Logo em seguida ela fala dos planetas, Sol, Lua, Mercúrio, Marte, vai indo por todos os planetas. E o que é bacana é que esse é um livro de consulta. Então você vai ver, Mercúrio está na casa, na área de número... Talvez você não domine isso ainda, mas com o tempo você vai olhar teu mapa e falar, Mercúrio está aqui.
Vênus está aqui. São casas astrológicas, são áreas da vida. Então você vai no livro dela e vai consultar onde está Mercúrio. Procura ali, Mercúrio está em tal lugar. Mercúrio, por exemplo, na casa 4. Casa é uma área externa da vida. Planeta é como você é, a priori. Tem exceções, tem planetas que são mais de gerações, outros que são mais sociais. Mas Mercúrio é como você pensa. Mercúrio. Teu pensamento. Casa astrológica, casa, Mercúrio na casa 4. Casa 4 é família, Mercúrio é pensamento, casa 4 é família. Como você pensa na família. Então vem lá, atividade mental em casa, contatos em família, mudanças de casa, muita leitura, desentendimentos, mas muita movimentação dentro de casa, uma vida muito estável em casa, etc, etc, etc. Você vai encontrar alguns elementos desse livro também e dentro de algumas pesquisas na internet, elementos que vão te facilitar bastante, talvez até procurando no site da Ana Maria da Costa Ribeiro, e você vai lendo, que é uma pesquisa, você vai pegar o mapa onde está o Sol, onde está a Lua, onde está Mercúrio, onde está Vênus, e esse livro eu vou estar falando dele mais para frente, inclusive, quando nós entrarmos em astrologia mundial, em acerto de hora, em previsões também, em aspectos astrológicos, que é uma área onde você vai precisar consultar textos, você vai ter um entendimento aqui comigo. Mas Mercúrio, quadratura, Netuno. Com o tempo você vai entender isso, uma quadratura de dois planetas, mas você vai ter que pesquisar em alguns livros o significado desse elemento. E se você não tiver vontade de ter vários livros, vários textos, esse, pelo menos por um bom tempo, pode ser o teu único livro como astrólogo, como astróloga, o conhecimento astrológico. Mais à frente existe um outro texto também que se chama O Conhecimento do Futuro, que é um texto também da Ana Maria da Costa Ribeiro, onde vai ser abordado tão somente previsões astrológicas, que é uma área lindíssima da astrologia. As pessoas vão te consultar, se você for dar atendimento, muito por essa questão, que é a questão das previsões. Mas para falar do signo, da lua astrológica, dos planetas e das casas astrológicas, os astros e o amor, Liz Green, dos signos e conhecimento astrológico, uma visão geral da astrologia. Um outro texto que eu indico muito para ti são esses dois livros meus, são tão antigos, do Hélio Amorim, que foi meu professor ainda nos anos 70, final dos anos 70, que se chama Curso de Interpretação Astrológica, como interpretar o ascendente e as casas astrológicas. Esse livro foi muito útil para mim, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, deixa eu achar um outro. O quanto que eles estão rabiscados, o quanto é que os rabiscos foram feitos em verde, o verde, aquelas canetas que brilham, até desbotou esse verde, até foi se desmanchando. Então ele fala do meu ascendente Leão, Leão no ascendente, casa 2 do dinheiro em Virgem, casa 3 da comunicação em Libra, casa 4 da família em Escorpião. Ele vai falando de todas as casas astrológicas e do ascendente também. Talvez você encontre esse livro em PDF, talvez você encontre em lojas virtuais, talvez nem encontre, mas vá pesquisando. Por quê? Hélio Amorim ele era um funcionário público da Caixa Econômica Federal, inclusive trabalhou com meu pai na Caixa Econômica Federal, ambos são falecidos, e ele tinha como astrologia um hobby. Esses livros foram editados pelo Centro Astrológico de São Paulo, em 1986 estes. Mas existem outros livros, foram 300 edições tão somente, 300 edições, por isso que eu espero muito que esses livros estejam em PDF ou para pesquisa, porque dificilmente eles vão ser reeditados. E quando você vai interpretar para alguém as casas astrológicas da pessoa, esse livro te ajuda
por demais, por demais. Hélio Amorim conta casos, é como se ele estivesse conversando contigo. Apesar de falar das casas, ele acaba falando de signo, de aspectos, de ponto de vista kármico, ponto de vista psicológico também. Ele faz uma relação, está aqui na capa do livro, uma relação com os apóstolos e os signos astrológicos. Aqui você vê melhor. Eu rabisquei demais quantas centenas de mapas astrológicos que eu olhava o gráfico e, consultando esse livro, eu ia interpretando as casas astrológicas. Lembrando que também no livro da Ana Maria da Costa Ribeiro, você também tem o ascendente e as casas astrológicas, que vão te ajudar bastante. Então eu te diria, sem medo, que para você fazer uma interpretação de mapa astrológico, o mapa radical, que é o mapa para toda a vida, fala de signos, planetas, casas e aspectos, esses livros são o suficiente. Você já vai fazer uma interpretação, também dá um calhamaço de papel, mas você já vai fazer uma interpretação muito mais profunda do que a maioria das pessoas fazem. Principalmente se você levar em conta que é bacana você ter os livros, você consultar um pouco. Você vai ver que nessa formação eu passo os olhos de vez em quando. Não vai ficar lendo na frente da pessoa, que isso é muito cansativo. Absolutamente cansativo. Mas você passa os olhos e acrescenta algumas coisas, ok? A obra do Hélio Amorim, vamos estar olhando, vamos estar pesquisando se nós encontramos ela em algum local das redes sociais, da internet. Senão você vai ter outras aulas de livro. Estou com uma série de livros aqui que eu vou falar de outros assuntos. E aí, caso você não encontre algum desses livros, eu te dou uma segunda opção, ok? Lembrando, claro, que nessa formação tem uma série de PDFs, uma série de descrição de signo, descrições de ascendente, descrições de aspecto, de casas astrológicas, que também vão te ajudar bastante, ok? Então, nos vemos nas próximas aulas. Namastê. O meu ser saúda o teu ser. O meu si mesmo, a alma, o Purusha, o si mesmo de Jung, saúda o teu si mesmo.